Renúncia recíproca à herança. É crescente o número de casais que, por questões diversas, por razões diversas, desejam viver uma vida de amor puro e verdadeiro, sem envolvimento patrimonial, inclusive no que diz respeito à herança. Já recebi questionamentos, já recebi desabafos indignados sobre a falta de autonomia que as pessoas têm por conta da nossa lei civil. O artigo 426 do Código Civil reza que é proibida a negociação de herança de pessoa viva. Vamos ver aqui o texto do artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Este texto, de acordo com a minha interpretação, me impede de contratar, de vender para você que está em casa, a herança que eu ainda não recebi de algum ascendente ou descendente, ou cônjuge. Mas uma coisa é eu contratar a herança, negociar a herança. Outra coisa é eu dizer que eu não quero. Né? Objeto de contrato a herança de pessoa viva, eu não quero, estou rechaçando. Eu deveria ter o direito de renunciar a um ganho patrimonial que a lei me assegura. E por que eu faria isso? Porque eu quero? Porque eu deveria ter liberdade para tanto? Esse desejo é crescente, em especial nos casais, em que, quando a união se inicia, e eles já têm algum patrimônio, ou melhor, não precisa ter um patrimônio, mas tem a expectativa de constituição de patrimônio por N razões. As pessoas constituem patrimônio através da remuneração obtida pelo seu trabalho, por herança, rendimento de bens que já possuíam antes, rendimento de bens que herdaram. Não é raro as pessoas terem em seu nome imóveis que foram adquiridos com o dinheiro do pai, da mãe, do irmão, não sei. Às vezes, as pessoas já têm filhos de relações anteriores e aquele patrimônio que está em nome daquele homem ou daquela mulher veio do esforço que ele exerceu junto com a sua falecida esposa ou marido anteriores. E aí, os seus filhos poderão ser prejudicados por conta de uma regra engessada como essa, em que aquele homem ou aquela mulher desejam iniciar uma nova relação, renunciando reciprocamente o direito de herança, porque eles só querem amor, só querem afeto, não querem herdar um do outro. E um detalhe, eu como adepto da filosofia libertária, eu não desejo que as pessoas sejam proibidas de herdar. Eu desejo que as pessoas tenham a opção de renunciar. Parece que as minhas preces foram ouvidas. Vamos ver aqui o artigo 426 na versão do projeto de alteração do Código Civil. Estou gravando o vídeo em agosto de 2024 e isso, pessoal, é apenas o projeto de alteração. Não foi votado ainda. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato ou herança de pessoa viva. Beleza. Parágrafo 1º. Os cônjuges podem, por meio de pacto antinupcial, e os conviventes, por meio de escritura pública de união estável, renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º do anteprojeto de alteração do Código Civil. A renúncia pode ser condicionada às hipóteses de concorrência com descendentes ou descendentes. Ou seja, eu tenho uma união estável, tenho um casamento e faço uma renúncia condicionada. Parágrafo 3º do anteprojeto do artigo 426 do Código Civil. A renúncia pode ser condicionada ainda à sobrevivência ou não de parentes sucessíveis de qualquer classe, o que inclui os colaterais, bem como de outras pessoas nos termos do artigo 1829, não sendo necessária a condição que seja recíproca, ou seja, eu renuncio condicionado à existência de filhos, de ascendentes, descendentes, colaterais, e esta renúncia não precisa ser recíproca, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 426 do anteprojeto de reforma do Código Civil. Sou casado, tenho uma companheira e ela não tem filhos e ela já deseja que eu seja o herdeiro dela. Mas ela deseja que eu seja herdeiro dela e concorda que concorda em renunciar à minha herança, por exemplo. É mais uma opção.
parágrafo 4º do artigo 426 do anteprojeto do Código Civil, a renúncia não implica o direito real de habitação previsto no artigo 1831, salvo expressa previsão dos cônjuges ou conviventes. Ótimo! O direito real de habitação, em algumas circunstâncias, é uma questão muito justa, mas em outras situações é um absurdo, ofende o direito moral dos filhos, principalmente, do falecido. Aqui está havendo uma previsão que inclui esta opção. São nulas, parágrafo 5º, são nulas quaisquer outras disposições sucessórias que não previstas nos parágrafos, sejam unilaterais ou bilaterais, ocorrendo impacto antinupcial. Aqui eu já não gostei, mas infelizmente é um progresso que nós temos aqui, né, até o parágrafo 4º. Né? E aqui, parágrafo 6º, a renúncia será ineficaz se no momento da morte do cônjuge ou convivente o falecido não deixar parentes sucessíveis, segundo a ordem de vocação hereditária, ou seja, aquela pessoa, eu renuncio o direito à herança da minha companheira ou companheiro. Mas o tempo passa, e ela já não tem mais nenhum herdeiro legalmente previsto para ela. Então, neste caso, embora eu tenha renunciado lá atrás, eu receberei de qualquer forma aquela herança, mesmo aquela herança que eu renunciei. Minha opinião sobre isso fere a autonomia das vontades. Mas, como falei, nós temos aqui, caso aprovada esta redação do projeto de reforma, nós temos aqui um avanço no que diz respeito à autonomia das vontades. E mais, ainda agora a parte mais desafiadora do vídeo, agora aqui é o pensamento fora da caixa. Vamos imaginar que este texto não seja aprovado pelo Congresso. Vamos imaginar que não haja esta alteração legal. Nós temos aqui um fundamento, um argumento a mais para defender os contratos que já existem em que as partes renunciaram o direito à herança. Porque muito embora a orientação majoritária da jurisprudência não reconheça o direito à renúncia, existem decisões reconhecendo. E, em que pese não haja previsão legal, existem muitas pessoas que contratam a renúncia recíproca da herança e rezam para que, ou que o seu cônjuge, em caso de seu óbito, né, ou que o seu cônjuge sobrevivente respeite a sua vontade, ou que o judiciário, quem sabe, respeite. Então nós temos aqui, caso aprovada esta redação, ótimo, um fundamento legal constituído. Caso não aprovado, nós temos aqui um fundamento argumentativo nesta linha, mostrando que juristas atuais reconhecem que é compatível o conceito de não ser possível o contrato de herança de pessoa viva com a opção de renúncia da herança. Se você, e tenho vídeos aqui sobre o contrato de namoro, é muito comum no contrato de namoro as pessoas elegerem de maneira subsidiária, caso não reconhecido o namoro, ou caso a relação evolua para uma união estável, o regime de bens da separação total e também a renúncia recíproca de herança, nos mesmos modos que falei, rezando para que aquela cláusula seja respeitada. Quem está fazendo contrato de namoro agora tem um motivo a mais para incluir esta cláusula. Vai que seja aprovado no Congresso. Vai que, embora não seja aprovado no Congresso, a jurisprudência evolua nesse sentido. Então, pessoal, como eu falei, estou comentando um texto no anteprojeto do Código Civil. O fato de estar lá já me parece um pequeno sinal evolutivo na linha, pelo menos daqueles que concordam comigo, né, evolutivo na linha da liberdade individual, da autonomia das pessoas. Qual a sua opinião sobre isso, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.